Bandidos, há uns dias atrás eu fiz um vídeo a dar algumas dicas, algumas orientações para quem quer comprar um PC com a APU 5600G. Basicamente a ideia é montares um computador que funciona sem comprares uma placa gráfica à parte. E óbvio que existem vantagens e desvantagens em fazer isto. E nesse vídeo eu digo alguns cuidados que deves ter. A ideia deste vídeo é sugerir um PC peça por peça. Ora bem, o processador é este, gráfica integrada, lembrando muito rápido o resumo da ideia, não colocando uma placa gráfica à parte neste computador, tens que esperar que este computador não vai correr os jogos AAA atuais, os jogos mais pesados, conta que não vai dar para correr o jogo da maneira que tu queres. Eventualmente algum até vai, e portanto contei isso como um extra e desta forma eu acho que não vais ficar desiludido. E portanto, eu já fiz aqui um carrinho de compras com base nesse processador 5600G. Parou tudo. Eu apercebi-me que agora a editar que cometi um erro. A dica que eu dei em relação à motherboard, especificamente em relação ao PCI Express 4.0, não se aplica aqui. Quer dizer, as dicas no geral em relação à motherboard, ao chipset e à PCI aplicam-se no geral e podes na mesma querer comprar essa motherboard, mas PCI Express 4.0 não funciona neste CPU. Portanto, vais ignorar as dicas caso utilizes este CPU, ok? Podes até na mesma querer comprar a motherboard com este CPU, pensando noutras coisas que eu vou referir, mas eu esqueci-me por completo, que é pior que não saber, porque um gajo não saber, acontece a toda a gente. O pior é que eu sabia e esqueci-me por completo. Portanto, eu acho que me parou o cérebro, começo-me a habituar a isso. E, portanto, o 5600G não suporta PCI Express 4.0, apenas 3.0, ao contrário dos Ryzen 3000 e os 5000, não é? E podes, na mesma assim, se essa for a tua dúvida, podes colocar um processador que tem PCI Express 3.0 numa motherboard que funciona, que tem 4.0. A diferença é que funciona normalmente, sem problema nenhum, mas limitado a 3.0, ok? Só isso. Vamos continuar com o vídeo. Ignora só a dica adequada ao CPU e interpreta depois como tu quiseres para fazer a tua compra. Na descrição em baixo eu vou deixar um link de outra motherboard que eu acho que é mais provável que tu queiras comprar em vez desta, neste caso específico. Ok? Vamos lá. Na motherboard eu escolhi aqui uma B550 que tu podes definitivamente reduzir o preço da motherboard e funcionar igual e teres praticamente o mesmo desempenho. Eu coloquei esta no carrinho de compras porque era basicamente, pelo menos das que eu vou confiando, a mais barata que estava em stock, que é a ATX e que tem o chipset B550. Aqui é uma peça que tu podes poupar dinheiro. Tu podes definitivamente comprar uma B450. O que eu tenho visto cada vez mais é que os fabricantes vão atrasando o suporte e update de BIOS para as séries anteriores. Isto à partida não há de ser muito problemático, mas vê o meu vídeo anterior sobre esta APU. Além disso, tens suporte a PCI Express 4.0, que infelizmente, se quiseres um dia mais tarde colocar, por exemplo, a 6600 XT, dá-te um boostzinho extra de desempenho. Coisa pouca, mas a AMD aí meteu a pata na poça, na minha opinião, porque a placa gráfica funciona a vezes 8 e não vezes 16. Para quem não percebe o que isto significa, significa que se colocares numa motherboard que tem PCI Express 3.0 e não 4.0, vais perder um bocadinho de desempenho. Mas para o PC funcionar como o vais comprar agora, podes definitivamente comprar uma B450. Evita motherboards muito baratas por causa de uma série de desvantagens que tem, e eu acho que aquilo que poupas não compensa a probabilidade de te arrependeres no futuro quando quiseres eventualmente trocar peças, e acima de tudo evita motherboards de SADOM para colocar 2 pentes de memória caso um dia queiras passar de 16 para 32 GB, a não ser que compres já 32, ok? Mas aqui podes definitivamente poupar alguma guita. Na memória
estou a assumir que vais comprar 16 GB, que não há de ser problema no imediato, principalmente com esta APU, lembrando que a memória da placa gráfica que está embutida no processador vai ser partilhada com isto, com este 16. Portanto, ao mesmo tempo que eu acredito que para a maioria das pessoas que vão montar um PC assim não há de ser problemático colocar 16 GB, e eu acredito que no espaço de tempo que vais ter o computador, principalmente se fizeres algum upgrade de placa gráfica e começares a jogar jogos mais pesados, possa, e quiseres ter outras coisas abertas ao mesmo tempo, possa ser benéfico um dia colocares a 32 GB. E portanto, se isso acontecer no futuro e tu comprares isto, a única coisa que tu fazes é comprar mais um kit igual a este, adicionas, e à partida está a andar de mota. Há alguns asteriscos aqui. Frequência 13600, em APU é muito importante ter frequência mais alta porque tem um aumento de desempenho imediato, teres memória mais rápida. Não só por ser uma APU com gráfico on board, mas acentua mais o efeito nesse caso. Quais são as ressalvas que tens que ter aqui? 3600 de frequência de memória nesta APU é 100% garantido. Eu nunca gosto de dizer que é, ok? Mas é quase garantido que vai funcionar sem problema nenhum. Instalas, ativas o XMP na BIOS. Se for a loja a montar à partida, deverá fazer isso por ti, mas podes confirmar. Ativas o XMP e está a funcionar bem, ok? Quase garantido. Um dia, se quiseres comprar outro kit e passar para 32 GB, com 4 pentes de memória a 13600, aumenta um pouco a probabilidade de não funcionar bem. O que é que vai acontecer nesse caso? O que é que vai ser preciso? Vai ser preciso tu baixares um bocadinho a frequência da memória. Não vem muito mal ao mundo, não é nada de muito complicado, mas ao mesmo tempo eu sei que há pessoas que nunca fizeram isto e, portanto, o que vai acontecer nessa situação é que tu vais ter que entrar na BIOS e manualmente reduzir a frequência de memória para 3400, 3200, depende de como o computador reagir, porque não há garantias. Cada caso é um caso e tens que testar, ok? Se simplesmente funcionar os 4 a 13600, melhor ainda, não faças nada. Está ótimo. Por outro lado, tu podes tentar arriscar ou comprando memória a 13800, mas à partida vais pagar mais também. Depende do kit de memória e da altura que estejas a comprar. Comprar já um kit 13800 que dá ainda mais desempenho. O que é que acontece? Poderás ter que pagar mais e a garantia de funcionar diminui. De funcionar pelo menos à primeira sem teres que fazer ajustes à mão. Isto podes fazer tanto comprando memória mais rápida ou pegando na 13600 e fazer um overclock à memória. Que se nunca mexeste em settings de memória na BIOS, à partida vais fugir disso, porque é um passo um bocadinho mais avançado para quem está a começar do zero, mas é possível sim, e ganhas mais desempenho. Garantias nunca há, muito menos um dia que faças upgrade de memória. Mas é muito provável que este Ryzen aguente 3800 de memória e ganhas ainda mais desempenho se o fizeres. O 13600 aqui é o equilíbrio, na minha opinião, entre probabilidade de funcionar, que é quase garantido, e teres um aumento de desempenho em relação a 3200. A caixa é só uma ideia, não tem que ser esta. E entre uma caixa que é o mínimo para funcionar esta APU e uma caixa muito cara, com muito espaço, qualidade de construção, boas ventoinhas e não sei o quê, é também um bocado um meio termo, mas mesmo que tu coloques, por exemplo, uma 3060 ou uma 6600 XT no futuro, a caixa vai ter ventilação suficiente para dar conta do recado, ok? Claro que pelo preço e como vem com 4 ventoinhas, as ventoinhas não são de grande qualidade, mas fazem a função dela. A qualidade de construção da caixa, óbvio que não é nada para ir além, mas também não se vai desfazer e é um bocadinho apertada se quiseres depois começar a meter water cooler, placas gráficas grandes, 2 ou 3 SSDs SATA. Se entras por essa aventura, ela começa a ficar apertada. Com o objetivo de meter este PC e eventualmente simplesmente depois colocar uma placa gráfica que, tendo em conta o PC que é, nunca vai ser uma 3080 ou uma 3090, percebes? Vai ser sempre uma coisa gama média, mais ou menos, está ok. A fonte é um bocado a mesma lógica, é fonte a mais para este PC, mas dá-te uma margem para colocares uma placa gráfica no futuro.
E aqui eu coloquei no carrinho de compras apenas a 650 porque está praticamente ao dia de hoje quase ao preço de 500 ou 550 da Corsair. Isto é uma fonte de entrada, ok? Independentemente da potência da fonte, como é uma fonte de entrada, é algo que eu pessoalmente nunca juntaria com peça topo de gama. Dá-te na telha colocar uma RTX 3080 e tu vês que supostamente até dá uma fonte 650, eu não recomendo. Isto é uma fonte de alimentação de entrada, a potência não diz tudo e portanto eu juntaria isto com componentes até a gama média, ok? Significa o quê? Colocaria aqui uma RTX 3060 um dia queiras colocar? Sim. Uma 6600 XT da AMD? Sim. 3070, 3080, RX 6800? Não. Independentemente de ser suposto aguentar com 650 W, mas isso é discutir fontes, é um assunto à parte. Eu evitaria isso. Armazenamento fica já bem servido se conseguires comprar este, ok? Pelos motivos que eu já tinha dito na outra build que eu sugeri. Qualidade de preço, este SSD está extraordinariamente bom. Podes poupar aqui 20 euros caso queiras um SSD de 1 TB, ok? Imagina que já tens um HDD de 2 TB e não te importas de utilizar para os jogos o HDD, podes poupar e comprar um SSD de 250 para instalar o Windows e os programas, poupas dinheiro aí. E eu só tenho sugerido para SSD primário de 1 TB e um dispositivo único, exatamente a contar com a funcionalidade que virá aí no Windows 11, que provavelmente vai tirar partido disto. O dissipador, recomendo sempre uma coisinha ligeiramente melhor para dar uma margem. Qualidade de preço deste é extraordinariamente bom também. Já vai dar uma folga para o Ryzen automaticamente com o seu algoritmo de turbo subir os clocks dependendo da situação sem entrar em temperaturas absurdas de 80, 90 graus. Ainda que em dias quentes, por causa desse turbo automático, tu vais sempre ter temperaturas, é provável que encontres acima de 70, porque estes processadores, quando têm até certo ponto, se tiverem margem térmica, eles vão subir ainda um bocadinho mais. Se tu usares um stock cooler ou um dissipador muito simples e ele está muito quente, baixa um bocadinho o clock. Quando tu colocas um dissipador um bocadinho melhor, o que acontece é que o clock sobe um bocadinho mais, também não há nada de extraordinário, mas sobe um bocadinho mais e a temperatura volta a aumentar, ok? Mas ainda assim, com uma coisa destas, podes estar seguro que ele não vai andar aí a bater 90 graus enquanto estás a jogar, mesmo que esteja num dia mais quente, ok? Portanto, margenzinha para ele subir automaticamente o turbo, sem entrar em temperaturas que começam a ficar críticas. E este PC fica à data de hoje a 760 euros, ok? Se for a loja a montar, adiciona 30, vamos marcar aqui. E óbvio que se comprares na Global Data, adicionas ainda o código de desconto ATRAT, a malta agradece, ok? E resumindo a ideia que eu já tinha explicado no outro vídeo com esta APU, o que é que acontece? Tu podes, sem problema nenhum, reduzir o valor do PC. Podes comprar uma B450, até das mais simples, aí de 80 paus, abaixo disso eu também não inventaria muito. À data de hoje vai ter a APU vai ter o mesmo desempenho, essencialmente, ok? Não vai mudar nada. Podes comprar uma caixa mais barata e poupar mais 20 paus. Podes poupar na fonte ainda mais, aí 40, 50 paus. Existem fontes aí de 450 W que vão funcionar bem. Também não inventes com aquelas ultra baratas, mas vai funcionar bem com a APU. Até no dissipador podes poupar, mas o que é que acontece? Tu vais, dependendo das escolhas que tu faças para reduzir valor, tu vais poupar 100 euros, 100 e tal. Se poupares aqui 50 euros na borda, mais 20 aqui, dá 70, mais 20 aqui, 90, na fonte, por exemplo, tu poupas 90 euros. Este PC fica a 700 ou abaixo de 700. O que é que acontece? Estás a comprometer a ideia do PC, que é utilizar este processador com a placa gráfica dedicada até um dia colocar outra placa gráfica e dar mais tempo de vida ao computador. Se começares a poupar, sacrificas a ideia principal do PC.
A mesma coisa, aqui a caixa, podes comprar uma caixa pequena, compacta, mais barata, simples e que para a APU está ok, mas quando colocas outra placa gráfica começa a ficar complicado em termos de temperaturas, por exemplo, ou em termos de espaço, não sei, depende do quão longe quiseres ir na aventura de poupar dinheiro. E a ideia é mesmo essa, é sem comprar o mais barato possível, ficares com um computador pronto, seja daqui por meio ano, ou 1 ano, ou 2 meses, quando for, pronto a colocar outra placa gráfica, quer dizer, uma placa gráfica dedicada, deixar de utilizar a que vem embutida aqui, sem precisar de fazer nada. É só comprar a placa gráfica, ligar no computador, ligar o cabo da fonte, instalar as drivers e está a andar. Um dia, quando e se 16 GB for pouco para ti, colocas outro kit e ficas com 32 GB. Lembrando aquela ressalva na questão da frequência. Bandidos. E é isso. Eu vou ver se não me esqueço, vou deixar na descrição o link de todas estas peças. E como eu expliquei a lógica das peças, senta à vontade para adaptares, trocando uma ou outra, adaptando melhor à tua necessidade, seja nesta loja ou que loja for, aproveitas a ideia e adaptas à tua necessidade. Se calhar até vais gastar um bocadinho mais porque queres colocar já 32, vais gastar um bocadinho menos porque a possível desvantagem da motherboard tu não te importas de sacrificar e efetivamente poupas algum dinheiro aí e à data da compra o desempenho da APU vai ser a mesma. Depois vai dos critérios de cada um. Portanto, links na descrição para tudo que é importante. Vou ver se deixo as peças e principalmente da live stream está lá o link na descrição, onde nós discutimos ao vivo e damos umas dicas de hardware, ok? E vemo-nos por lá, bandidolas. Adiós.